Ontem eu falei de um tema que hoje eu chamaria ele de a glória do silêncio de Deus. E todos nós já passamos tantos momentos, talvez, de silêncio de Deus na nossa vida, onde a gente, em um momento de uma crise, de uma situação difícil, a gente não ouvia Deus falando e a gente pedindo, clamando, e normalmente, a gente vive numa geração onde as coisas acontecem tudo rapidamente, então a gente quer as respostas o mais rápido possível, porque ninguém gosta de conviver com uma dor, com uma crise, Não digo nem por muito tempo, Se a gente pudesse, quem está com uma dor de dente, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, se perguntarem para você, quanto tempo você quer ficar com isso? Eu não quero ficar nem um minuto com isso, Mas muitas vezes, queridos, na nossa realidade do dia a dia, às vezes nós podemos até conviver anos, às vezes, com uma situação, até que nós sejamos elevados a um patamar onde aquilo fica para trás, nós experimentamos uma nova dimensão do poder, da glória de Deus, a revelação dele, dos seus propósitos para a nossa vida. E o que ele faz entre antes e depois desse silêncio. A gente vai ver em exemplos da palavra como o Senhor tratou com alguns personagens bíblicos bem conhecidos e que esse silêncio realmente trouxe uma glória na vida deles, tirou eles de uma situação e trouxe para uma outra, muito mais elevada, onde o Senhor então poderia cumprir os seus propósitos sobre essa pessoa. Às vezes esse silêncio pode, na palavra de Deus tem situações de minutos, segundos, outros dias, outros anos. Eu quero usar, começar com um texto que eu até já ministrei assim especificamente sobre esse texto, não sei se foi o ano passado aqui, mas eu quero começar com esse texto que está em João capítulo 11, um texto muito conhecido, da ressurreição de Lázaro. Todos nós conhecemos bem essa história, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui e a gente usar os outros textos correlatos, também das histórias de outros personagens em que Deus agiu de uma forma tremenda, e levando eles ao fim, um final feliz, vamos dizer assim. João 11, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ver isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa doença, uma outra versão, não é para a morte, mas para que o Filho do homem, Filho de Deus, seja glorificado. Amém, querido? Isso já começa num princípio. Não é para a morte, não é para a nossa desgraça, não é para algo que vai realmente acabar conosco, qualquer situação, mas entenda que isso deve culminar na glória de Deus. E nós precisamos entender este processo que acontece nesse silêncio. Jesus amava Marta, a irmã dela, que é Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus estava longe então de Betânia, onde moravam esses 3 irmãos, que eram, na verdade, do círculo íntimo de amizade de Jesus. Não é à toa que João registra aqui: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Sabemos que Jesus ama todos, mas isso aqui está pontuado aqui para deixar bem claro, querido, que na verdade era uma família que fazia parte dessa amizade, desse círculo de amizade do Senhor Jesus. Não apenas os discípulos, mas tinha uma família essa que morava em Betânia, a uma distância de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, quando o Senhor Jesus ia a Jerusalém, por vezes ele ficava hospedado na casa dessa família. Em João 12, quando fala de Maria, então, enxugando os pés de Jesus, foi na casa deles. Mas perceba o que o Senhor quer nos ensinar na sua palavra, num texto como esse. Porque, veja, nós não estamos falando de pessoas que eram estranhas para Jesus. Estamos falando, não era o povo que acompanhava Jesus. Eram pessoas muito próximas, quase como os seus próprios discípulos. E Lázaro, um deles, então ficou doente.
o fato de ser amigo, amicíssimo de Jesus, não impediu ele de ficar doente. Mas talvez o mais sério aos nossos olhos é que mesmo Jesus sabendo dessa notícia, que veio até como uma forma de pressão, né? Porque mandaram avisar Jesus, Jesus, aquele a quem amas está doente. Não disseram só Lázaro, né? Ó, fulano de tal, aquele a quem amas, está entendendo, Jesus? Né? Tipo assim, se é que me entende, o teu amigo, o teu hospedeiro, né? O teu anfitrião, ele está doente. Se fosse nós que soubéssemos de algum amigo nosso que estava doente, sabendo que nós teríamos, por exemplo, autoridade sobre a enfermidade, tipo assim, automático, eu vou lá, a pessoa está curada. Nós oramos, cremos e muitas vezes vemos as curas, mas não podemos comparar com Jesus, na verdade. Jesus, bastaria ele ir lá e resolver o problema. E o que Jesus fez? Resolveu o problema rapidinho, foi atender os seus amigos. Não, ficou mais 2 dias. Tanto que quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, porque foi 2 dias para chegar a notícia, aí Lázaro já tinha morrido, para voltar. Resumindo, na verdade, foi o tempo suficiente para Lázaro morrer e chegar aos 4 dias então, de morte, que segundo uma tradição, uma lenda, né, judaica, o espírito da pessoa então, quando nós morremos, o espírito sai, né? E eles acreditavam, então, que se em 3 dias não voltasse, porque você sabe que existem situações que às vezes a pessoa morre, daqui a pouco houve alguma situação, tinha até uma doença, não se fala muito hoje sobre isso, mas há muitos anos eu vi uma reportagem sobre a catalepsia, de pessoas que morreram, foram enterradas e depois se viu que a pessoa acordou dentro do caixão. Imagina uma situação dessa. Então eles acreditavam que em 3 dias era o máximo que alguém poderia realmente, né, o espírito voltar. Então, no 4º dia Jesus veio. Lázaro já estava morto. Antes de continuar, que a gente sabe o desfecho dessa história, mas tem algumas coisas importantes também nesse texto, eu queria, em primeiro lugar, pontuar aqui esse ponto. O silêncio de Jesus para os seus amigos, pessoas amicíssimas. Será que nós somos tão íntimos de Jesus dentro da nossa realidade hoje, já da graça, com o Espírito Santo de nós, mas como era Marta, Maria e Lázaro? Marta, aquela que serviu Jesus, enquanto Maria, né, aos pés, ouvindo, né, é aquelas 2 irmãs, é a mesma família essa. E Lázaro, então, era aqui o doente, né? Mas isso não livrou o Lázaro da morte, porque a gente sabe, então, que ele acabou morrendo. O Senhor disse, essa enfermidade não é para a morte, para a glória de Deus. Ele fez questão de ficar mais 2 dias e esperar Lázaro morrer. O que Jesus queria ensinar aqui? Existe algo muito grande dentro dessa passagem, que certamente mudou a vida dos discípulos, a vida de Marta, Maria e de Lázaro. Mas antes de a gente voltar aqui, vamos lembrar de uma situação, inclusive foi aqui alvo de uma ministração minha, acerca da mulher cananeia. Lembra? A mulher Ciro-fenícia, de origem grega, Mateus 15, que a filha dela estava horrivelmente endemoniada, e ela vinha clamando atrás de Jesus. Veja, aqui o silêncio de Jesus em Lázaro foi 4 dias. Essa situação da mulher Ciro-fenícia, talvez foi alguns segundos a minutos, porque ela vinha clamando, e os discípulos dizendo, Senhor, despede-a, né? Porque ela vem clamando atrás de nós, então estava numa situação já constrangedora, e Jesus nem boga para ela, né? E a mulher chega então, Senhor, socorre-me. O Senhor disse que ele não tinha vindo senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e a mulher insiste, né? E aí o Senhor diz, então, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Aí a mulher diz, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. E aí o Senhor diz, mulher, por essa palavra vai, a tua filha, né, já está curada, já está liberta. O que o Senhor fez? O que o Senhor queria ensinar? E o que aquele silêncio do Senhor produziu na vida daquela mulher? O que ele queria, em última instância, talvez tratar na vida daquela mulher? Começando por esse tempo mais curto, lembra? Quando nós trouxemos isso, a gente falou da origem dela. Ela era daquela região de Tiro e Sidom, ali da Fenícia, aquela parte marítima, muito comércio, uma região próspera, e ela era de origem grega. Lembra? Os gregos buscam sabedoria. Possivelmente aquela mulher era rica e sábia.
E naquele processo, querido, talvez o que estava sendo ali tratado naquele silêncio era exatamente com a condição, muitas vezes, de orgulho, né, talvez de soberba, onde aquela mulher teve que se humilhar, porque, queridos, foi muito humilhante aquilo, não é? Primeiro, não era normal um homem falar com uma mulher em público, né, na luz do dia. Existia até uma questão de uma proibição. Aquela mulher, ela rompeu, querido, com qualquer tradição, porque ela estava preocupada com a filha que estava horrivelmente endemoniada. E a gente sabe de todo aquele paganismo daquela região, daqueles povos, né? Então, aquela mulher foi até o extremo de ter que se humilhar para receber uma resposta, né, que realmente solucionou o problema dela. Não que o Senhor foi ali, né, e humilhou, espezinhou ela, não é isso. O Senhor fez que, na verdade, se qualquer orgulho fosse tratado, mas que também a fé dela se manifestasse e fosse testemunho para todos que estavam, porque ela disse: mulher, grande é a tua fé. Ou seja, mesmo havendo resistência, mesmo ela não tendo uma resposta do Senhor e ficando então sujeita a uma situação muito constrangedora, a fé dela se mostrou uma fé inabalável, uma fé grande, uma fé genuína, porque ela insistiu e foi até o final. Aquele silêncio, querido, houve um testemunho tão grande, tanto que está registrado na palavra. Não é à toa que testemunhos como esse estão registrados, não é? Porque servem de lição, não para aquela época também, apenas para aquela, mas para nós hoje, onde muitas vezes estamos pedindo, não estamos vendo Deus fazer, e às vezes a gente para de pedir, para de exercer a nossa fé, e perdemos uma grande oportunidade de permitir que o Senhor trate algo na nossa vida nesse tempo. Porque, queridos, de uma certa forma, a nossa independência do Senhor, e não clamar, e não pedir por algo que é do alcance do Senhor, tudo é do alcance dele, amém? Mas não preciso perguntar se eu preciso escovar os dentes, por exemplo, não preciso perguntar isso para ele, amém? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos demonstrando orgulho, soberba, autossuficiência ao não depender do Senhor para decisões, para situações da nossa vida. Às vezes mesmo situações difíceis, é mais fácil a gente às vezes pedir conselho e ir atrás de alguém ou tentar resolver pelos nossos argumentos, pela nossa sabedoria, do que recorrer ao Senhor. Olha que interessante o silêncio no caso de Jó. Veja, aqui no caso da mulher, se essa situação de orgulho era realmente a maior raiz ali, que fosse talvez um impedimento para a cura, aquilo foi completamente destruído e ela recebeu a resposta, né? A cura da sua filha, a libertação da sua filha. Além de servir de testemunho, além de a fé dela então crescer, porque ela insistiu e certamente aquilo elevou o seu nível de fé. Agora, vamos pensar no caso de Jó. Preste bem atenção, querido. Essa mulher era pagã. Ela ouviu o silêncio do Senhor, né? Até ele responder. Lázaro, Marta e Maria, amicíssimos de Jesus. Uma situação terrível também. Doença que levou à morte. Agora, quem era Jó? Jó teve o testemunho do próprio Deus que ele era o homem mais justo na face da terra. E isso o livrou de passar as maiores calamidades que alguém podia passar. Perder todos os filhos, todos os bens, perder os servos, as ovelhas, tudo num dia só. Ou numa sequência ali, né, um atrás do outro, porque vinha uma notícia, quando um saía, vinha outro. Então as notícias vieram num dia só. Isso impediu ele de passar isso? Não impediu. Não impediu. Não estamos livres, querido, dessas situações, por mais difíceis que sejam. Embora jamais queremos passar, mas quando a gente olha exemplos na palavra, pessoas próximas do Senhor e com um testemunho de serem a top one na face da terra, passaram situações difíceis. Mas se a gente lembrar a história de Jó, esse silêncio de Deus que a gente não sabe, né, desde toda aquela perda, porque daí houve mais um tempo até que pela segunda vez Satanás se apresenta, né, e aí fala com Deus de novo, e daí depois disso vem a doença sobre o corpo dele. Alguns dizem que seria uma doença de Chagas, tão terrível, né, que ele usava caquinho para tirar ali as escaras. Os amigos dele chegaram e ficaram 7 dias calados de tanto que era dor. Imagina então a situação, né? Você
receberam uma visita para ser consolado, e eles ficaram 7 dias calados de tanto que era a dor que Jó estava passando. Mas o que aconteceu depois disso? Nós conhecemos bem, né? Quando a gente lê capítulo 38, 39, a gente vê Jó, daí Deus argumentando com Jó, ao ponto, e daí Deus pergunta, tu estavas quando eu fiz aquilo? Quando ele começa a falar de coisas, né, da natureza, coisas do universo, e Jó diz assim, eu ponho a mão na minha boca, resumindo, ele diz assim, Senhor, eu não tenho argumentos contigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me arrependo, né? Jó, antes do silêncio, sendo o homem mais justo na face da terra, conhecia Deus apenas de ouvir falar. Depois disso, ele está dizendo, Senhor, agora os meus olhos te veem. Ele saiu de uma intimidade rasa para uma intimidade profunda. Ele saiu de uma argumentação onde a gente via ali um pouco da questão de justiça própria, né? Ao ponto que ele perdeu todos os argumentos diante do Senhor. Caiu fora a argumentação humana e deu lugar ao conhecimento de Deus, à experiência com a presença de Deus, e a gente sabe depois o resto, né? Foi abençoado de uma forma tremenda, veio ter o dobro do que possuía, mas houve um silêncio que a gente não sabe quanto tempo foi, mas foi terrível. Vocês concordam comigo que foi um silêncio terrível? Se a gente pensar no caso de José, com 17 anos vendido como escravo, injustamente, rejeitado pelos irmãos, aí ele vai para a casa de Potifar, fica mais ou menos uns 11 anos, porque depois ele fica mais 2 anos, então, no cárcere, até a gente saber, né, então, a gente sabe da interpretação dos sonhos de Faraó. Mas é interessante que José, quando ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, o padeiro foi morto, o copeiro foi elevado, então, à posição como ele era antes de copeiro. Ele disse, olha, agora quando tu chegar em Faraó, tu fala dele, fala para mim dele, né? Eu fui roubado da terra, né? Da minha terra, enfim, fui vendido e tal, né? E eu não fiz nada para que eu estivesse aqui. E o copeiro se esqueceu, simplesmente se esqueceu. Será que foi o copeiro automaticamente esqueceu ou Deus estava trabalhando, querido, nesse tempo de silêncio? 13 anos. 13 anos. E aí José, quando chega diante de Faraó, interessante, José, ele não chega dizendo, ó, Faraó, não devia estar aqui e tal. O Faraó disse assim, eu sei que tu tem aí dom de interpretar, né? Ele disse assim, olha, isso não está em mim, mas, né, Deus dará uma resposta de paz. Uma coisa que certamente aconteceu na vida de José foi um crescimento em maturidade, um crescimento, a gente já sabia que ele também tinha um caráter justíssimo, né? Ele resolveu não dormir com a mulher de Potifar, ele rejeitou aquela proposta. Ele podia ter chutado o balde, né, dizendo, quer saber uma coisa? Deus me abandonou, minha família me abandonou, meus irmãos me rejeitaram, ninguém sabe de mim aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que dá na minha telha, né? Não, ele manteve-se justo. E tudo isso foi uma preparação para ele se tornar o segundo homem mais poderoso da terra. Mas eu queria salientar que de algumas coisas aqui, que eu vou voltar para José e aqui que eu vou concluir depois, mas voltando na história lá de João capítulo 11, nesse silêncio, porque aqui acontecem algumas coisas bem interessantes, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas uma coisa que acontece 2 vezes ali nessa passagem é que tanto Marta quanto Maria chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, até aquele instante, parecia que na mente deles, Jesus só teria capacidade para curar. Parece que eles não imaginavam que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. O Senhor tinha dito para Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E é interessante isso que o Senhor, ele fala para os discípulos, quando ele resolve voltar então ali para a Judéia, para
então, depois de citar Lázaro, ele diz claramente que Lázaro tinha realmente morrido, que é o que diz o versículo 14. Então, ele disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Aqui Jesus dá uma chave nessa situação do silêncio dele em relação a Lázaro, em relação à família de Lázaro. Ele está dizendo: olha, eu estou feliz porque eu não estava lá. Porque tipo assim, se eu estava lá, poderia curar, resolvia, beleza, né? Mais uma cura, né? Mas ele disse: eu estou feliz porque vocês agora, né, tipo assim, vocês vão elevar o nível de fé de vocês, vocês vão crer, porque talvez, queridos, apesar do que tinha acontecido até então, de alguma forma ainda havia incredulidade, ou um nível de incredulidade ainda no coração dos discípulos. E talvez, provavelmente até no coração de Marta e Maria. Porque se a gente olhar cronologicamente, aqui o capítulo 12 vem em seguida, que é 6 dias antes da Páscoa. Então, nessa passagem de João 11, querido, a princípio, tanto a ressurreição do filho único da viúva de Naim, quanto a ressurreição da filha de 12 anos de Jairo, já tinha acontecido. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Mas daqui a pouco chega Marta e Maria dizendo: Senhor, se não estivesse aqui, nosso irmão teria morrido. Elas podiam ter dito assim: Senhor, até se não estivesse aqui não teria morrido, mas fico feliz porque tu veio, porque tu tem poder para ressuscitar. Ou talvez elas duvidassem que depois de 4 dias não era possível mais ressuscitar. Talvez até aquele momento achava assim: Jesus ressuscitou a viúva, o filho da viúva, o filho de Jairo, porque ainda estava dentro do prazo, né? Embora a gente não saiba exatamente, mas a princípio realmente a morte recente tinha ocorrido. Mas então eles não tinham experimentado ainda algo muito maior, mas Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha ressuscitado mortos. Então Jesus precisava tratar com algum nível de incredulidade nos discípulos. E queridos, muitas vezes determinadas crises acontecem na nossa vida, porque o Senhor quer elevar o nosso nível de fé para fazer coisas maiores por meio dele, para ele, ver coisas na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, ao nosso redor, no nosso ministério. Mas muitas vezes nós estacionamos e apenas achamos que Jesus faz determinadas coisas e não experimentamos coisas maiores ainda, que muitas vezes acaba sendo proporcionado por uma crise no meio do caminho. A crise, no caso aqui, foi uma morte. Mas pode ser uma doença que não chega a uma morte, pode ser uma situação profissional, uma situação financeira, uma situação pessoal, uma situação de mente, de emoções, em que muitas vezes não estamos entendendo o que está acontecendo, não vemos, então, como a gente muitas vezes diz, não vemos o agir de Deus, não vemos a resposta de Deus, parece que Deus não está trabalhando, não está acontecendo nada, parece que tudo é o contrário, né? Embora, quando a gente olha o caso, por exemplo, de José, ele foi para a casa de Potifar, as coisas prosperaram na mão dele. Ele foi para a masmorra lá, as coisas prosperaram na mão dele. Amados, a gente pode perceber que há vislumbres do agir de Deus, mas muitas vezes os nossos olhos, abre os meus olhos, sabe? Muitas vezes nossos olhos não estão abertos. É interessante quando Agar, aquela, né, a escrava egípcia, quando ela foi para o deserto, com aquela questão toda, foi 2 vezes, a palavra diz que Deus abriu os olhos dela para ver um manancial de águas que tinha. Querido, muitas vezes o manancial está aqui do lado. Na verdade, o manancial está aqui, amém? Desde a morte e ressurreição de Cristo, o envio do Espírito Santo, o manancial de águas, ela não está fora, não está num pregador super ungido, não está numa conferência que a gente tem que agora... Não, está aqui. Está aqui. Mas o que muitas vezes precisamos é os nossos olhos serem abertos para isso. Muitas vezes estamos cegos por causa de algum nível de incredulidade. Porque no caso deles, querido, a gente vê aqui, certamente esse nível de fé precisaria crescer, eles precisavam ver um patamar que eles ainda não tinham alcançado, não tinham visto, porque o Senhor queria levar eles a coisas maiores. No caso de Jó, ali parece que não era tanto uma questão, vamos dizer, de fé, mas então estamos falando de quê? De uma questão de intimidade, de um conhecimento de Deus, como jamais antes. E tudo isso a gente sabe, né? Além
desse resultado imediato veio a bênção depois, no caso de Jó, né? Lázaro, né, diz a tradição de cristã que viveu mais 30 anos. A mulher Cirofenícia, bem, ela recebeu a libertação da sua filha. A questão, querido, é que, e aí eu quero me focar um pouco na questão de José, que ontem, em Criciúma, eu só toquei assim por cima, que é o fato que chama muita atenção, o nome do segundo filho de José. Ele teve 2 filhos, agora já casado então com Azenate, lá na terra do Egito. Primeiro, o mais velho Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai, e Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É muito significativo, querido, este significado desse filho. E isso não está por acaso ali na palavra. Os nomes bíblicos a gente sabe que não estão por acaso, né? Vocês lembram a genealogia que está em Gênesis, que a gente falou umas vezes aqui? O significado de cada nome, né? Adão quer dizer homem, e aí vê a genealogia que vai até acho que até Noé, são uns 10 nomes mais ou menos, em que há todo um significado ali, a mensagem da salvação está nos 10 primeiros nomes da genealogia de Adão. Adão, quando pula para o seu filho Enos, né? E aí vai vindo, passa por Matusalém, né? Enoque, Noé, e aí tem todo um significado ali, né, bíblico. Quantos lembram disso? Que a gente ministrou uma vez aqui sobre isso. Quantos lembram? Querem que eu abra e feche um parênteses só para trazer esses 10 significados? Não. Posso seguir. Então tá. Olha só. Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Queridos, tem uma palavra que a gente lê quando fala sobre dupla honra. Uma coisa é você crescer numa terra de abundância, numa terra em que tudo é favorável. Outra coisa é você ter um crescimento, seja qual for a área na tua vida, pode ser financeiro, pode ser emocional, relacional, ministerial, mas na terra da tua aflição. Ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Normalmente nós esperamos que o crescimento de Deus na nossa vida, a prosperidade, o agir vai acontecer somente então quando a gente sair de uma situação difícil, que daí então eu entro num oásis, na terra prometida, vamos dizer assim, e aí as coisas começam a acontecer. Claro que, veja, José, agora como governador, então ele teve os filhos, né, deu esses nomes, mas foi nessa terra de aflição que ele foi erigido de escravo a príncipe em questão de minutos. Eu quero dizer uma coisa, muitas vezes nós queremos logo a resposta da saída da aflição. Nós queremos que Deus resolva as coisas rápidas. Mas muitas vezes estamos perdendo o melhor de Deus, que se nós não aproveitarmos este tempo. A maneira como eu me porto na terra da aflição, ela vai determinar a colheita que eu terei, muitas vezes nessa própria terra, ou depois na terra em que não existe mais aquela situação de aflição. Quer ver uma coisa interessante? Em Gênesis 26, Isaac, eu vou ler rapidinho aqui, mas é uma passagem muito interessante, só vou ler alguns versículos ali. Em Gênesis, porque depois tem um outro aqui em Gênesis também. Em Gênesis 26, diz assim, houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você, eu abençoarei a seus descendentes. Daí vai, né? Confirmação do que ele já tinha falado a Abraão, tornando seus descendentes numerosos e tal, porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos. Assim Isaac ficou em Gerar, que era uma terra de fome. Aí passou um tempo, porque ele obedeceu a palavra do Senhor, estava numa terra de aflição, de fome, mas ele obedeceu o Senhor.
Aí, o que aconteceu? Versículo 12: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor abençoou. Na terra de aflição, depois de um tempo, porque ele obedeceu ao Senhor, ele frutificou a 100 por um, na terra da aflição. Queridos, deixa eu falar uma coisa, tem pessoas aqui que estejam me ouvindo, e como isso fica gravado, sabe, deixa eu explicar, muitas vezes tem áreas da nossa vida que não era para ser uma área de aflição, mas muitas vezes se torna uma aflição. Muitas vezes o casamento, que é para ser um lugar de delícias, se torna um lugar de aflição. E é neste momento que muitas vezes nós queremos abandonar, esquecer, desistir e de lutar por aquilo que o Senhor nos deu. Deus quer te fazer crescer na terra da aflição, querido, e se tornar este lugar um lugar de delícias. O teu trabalho, que talvez hoje é um lugar de aflição, que talvez você não vê a hora de sair desse lugar. Talvez a tua casa, no meio dos teus parentes, né, numa situação onde talvez você como filho, enfim, tem tantas situações em que muitas vezes que nós queremos assim livrar a nossa alma. Nós queremos ser salvos daquela situação. E aí eu me lembro de João capítulo 12, versículo 27, um texto poderoso e muito esclarecedor que o Senhor Jesus fala, um pouco antes da situação toda do Getsêmani, da crucificação. João 12, 27, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. O Senhor estava dizendo, abrindo o coração, eu estou angustiado, eu vou dizer o quê? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Ele veio para aquela hora. E aí ele termina a resposta dizendo assim, Pai, glorifica o teu nome. Querido, diante de determinadas situações da nossa vida, a gente pode dizer, Senhor, salva-me, cura-me, liberta, isso resolve esse problema ou algo e tal. Ou eu posso dizer, Senhor, glorifica o teu nome, porque se o Senhor resolver o problema naquele momento, como eu quero, talvez eu não vou trazer glória ao nome dele. Porque nós queremos ser salvos, nós queremos que as situações se resolvam o mais rápido possível, mas muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus, querido, e até não deixamos de receber o entendimento e a revelação, muitas vezes até porque estamos naquela situação. Porque aqui a gente quer resolver apenas a consequência, muitas vezes nós não queremos ir na causa. Nós queremos a situação que nos aperta, que muitas vezes nos tira a paz, o sono, mas muitas vezes nós não queremos ir lá na raiz e dar um basta naquilo que originou. E muitas vezes vem esse silêncio de Deus, onde Ele faz então nós pararmos para ouvir Ele, pararmos de ouvir tantas vozes e pararmos então para ouvir Ele. 2 Crônicas capítulo 32, versículo 31, fala uma coisa muito interessante a respeito do rei Uzias. 2 Crônicas 32, 31. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntarem acerca do sinal, do rei Ezequias, tá? Acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou, uma outra versão diz, Deus o desamparou, para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. O silêncio e o abandono de Deus era para mostrar o que havia no coração de Ezequias. Situações, coisas erradas, coisas que não estavam alinhadas com o coração de Deus. Então, querido, nós precisamos entender que Deus quer nos trazer esse crescimento na terra da nossa aflição. Naquele lugar, querido, em que você mais sofreu, aquela situação que talvez você mais foi humilhado, trazendo agora também dentro de um outro contexto, Deus quer te usar naquela situação. Talvez você foi uma pessoa que foi rejeitada pela tua família, você foi ridicularizada, colocaram tantos rótulos,
Deus quer te fazer crescer na terra da tua aflição, querido, e usar aquilo que você sofreu para ser bênção na vida de outras pessoas que passaram por situações como a sua. Talvez, querido, você já passou por uma situação de quase suicídio, ou de quase até matar alguém, de tanto ódio, de tanta raiva por algo que alguém te fez. Deus quer fazer você crescer na terra da tua aflição, porque de repente vai chegar alguém assim: eu estou a ponto de matar fulano. E a pessoa não ouve mais ninguém, daí você diz: cara, eu quase matei, mas eu fiz assim, assim, assim. Eu busquei a Deus, eu me humilhei, eu busquei, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele tirou esse ódio, Ele mudou o meu coração, Ele mudou a minha vida. Aleluia. Amados, Deus quer nos preparar para novos níveis, novos patamares, mas Ele precisa muitas vezes tirar imaturidade do nosso coração, muitas vezes até pecados, falta de fé. Se a gente for ver em todas essas situações aqui, a gente vê coisas que acabaram sendo tratadas no coração dessas pessoas. E aí eu quero trazer um exemplo que eu trouxe ontem, que aconteceu ontem mesmo, se eu não me engano. Aquele dia a gente estava na casa do sogro, acho que foi, não sei se foi ontem, ali perto da hora do almoço. O Noah, né, lá em casa de vez em quando eu faço essas coisas com os sapatos que tem lá, com calçados. Mas é interessante que eu até estava pensando mesmo em usar aquele exemplo, ainda sem ver ele ali fazendo naquele momento. Daqui a pouco ele coloca os sapatos do sogro, né, 39, né, sogro? O Noah com o sapatinho 25, e aí é aquela coisa engraçada que a gente sabe, né? Ele andando, né, daquele jeito e tal. Aí eu já pensando na pregação, eu vi assim: Noah, dá uma corridinha. Aí eu disse assim: cara, ele consegue correr com aqueles sapatos, assim, puxa vida, não vai ser um bom argumento para o momento da pregação. Né? O cara que ele não podia correr rápido, né? Mas ele estava começando a correr. Aí daqui a pouco ele, puf, caiu. Foi de boa, assim, não aconteceu nada, e ele levantou. Aí assim, não, o princípio serve. Sabe, queridos, o nosso chamado, o nosso ministério, ou áreas da nossa vida, elas têm um tamanho, seja como se fosse um sapato ou um casaco. Nós vamos pegar o exemplo do sapato, em que ainda o nosso pé, a nossa envergadura espiritual, emocional, a nossa maturidade, ainda não cabe nela. Nós precisamos crescer até um nível em que vai encaixar certinho. Então a gente vai conseguir correr, andar normalmente, correr e, enfim, né, dar sequência ao nosso chamado. Mas muitas vezes nós queremos antecipar os processos de Deus na nossa vida. Nós queremos então que Deus resolva determinada coisa rápido, e mal estamos sabendo que aquela situação vai trazer o crescimento na nossa vida necessário, como este pé que cresce, até atingirmos então o patamar que vai encaixar certinho para aquele momento e para aquela hora, para aquela situação que o Senhor preparou para nós. Nós não podemos antecipar esses processos, queridos. Se estamos passando uma situação de silêncio de Deus, talvez por minutos, por dias, por meses, por anos, com certeza, querido, é um momento em que nós precisamos, sabe, dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me para o caminho eterno. Mostra-me, Senhor, o que Tu estás fazendo, onde Tu queres me levar, mas se há alguma coisa, Senhor, que impede o que Tu queres fazer, Senhor, trata, cura, restaura-me, mostra-me, faz saber o que está no meu coração, como diz aquele texto. Tem um outro texto em Deuteronômio 8 que diz em relação a Israel, que o Senhor guiou ele no deserto, né, e tal, e Deus também estava ali provando o coração deles para mostrar o que havia no coração, se eles guardariam ou não os mandamentos. Deus não precisa saber o que está no nosso coração, que Ele quer mostrar para nós o que está no nosso coração, para que a gente se arrependa e tome uma atitude. Aleluia. Vamos colocar de pé. Aleluia. Eu fico feliz por não ter estado lá, para que vocês possam crer. Eu não sei, queridos, quantos têm orado pedindo ao Senhor mais fé, mais amor, mais intimidade com Ele. Sabe,
Talvez você já tenha dito assim: Senhor, eu quero sair desse lugar raso, eu quero experiências maiores, eu estou cansado desse nível de cristianismo que eu tenho vivido, desse nível de evangelho, desse nível de experiência. Eu quero coisas maiores. Estamos preparados, amados, para passar situações de silêncio, muitas vezes precedidos por uma crise. Nessas crises, querido, muitas vezes sobressalta o nosso coração, a nossa falta de fé, a nossa murmuração, a nossa dúvida, às vezes até do próprio caráter bondoso de Deus. Ontem eu lembrava uma situação lá, de um casal que inclusive congregou conosco, e eles tiveram uma situação muito trágica na história da sua família, porque sua filhinha de 7 anos, né, acabou falecendo, uma situação caseira, de uma rede. Alguém veio e ela veio, na verdade, pulou na rede, e o mastro que segurava veio e bateu na cabecinha dela, e ela veio a falecer. Mas nunca me esqueço daquela mãe, a mãe dessa menina, ministrando louvor, aquela ministra de louvor, dizendo: Deus é bom, Deus é bom. Nós cantamos isso, queridos, Deus é bom. Não é porque Ele nos livrou de um acidente ou de uma situação difícil que Ele é bom sempre. Às vezes a gente diz assim, né? Deus é muito bom, me deu um livramento de morte, Deus é muito fiel, fez isso. E se Deus não fizesse do jeito que eu queria? E se Ele não tivesse me livrado? E se eu tivesse partido para a eternidade? Amados, quantos irmãos amados nossos partiram para a eternidade nesse tempo agora, né, do povo de Deus, amados, pessoas inclusive que nós conhecemos, pessoas até próximas, pessoas que a gente nem conhece, mas a gente fica sabendo, pessoas, amigos do círculo íntimo de amizade de Jesus, como Marta, Maria e Lázaro, pessoas justas, que a gente daí lembra, né, de situações na palavra desses homens justos, mulheres justas, mas partiram. Deus não deixou de ser bom, Deus não deixou de ser fiel, Deus não deixou de ser amoroso. Seus pensamentos são muito mais elevados que os nossos, queridos. O seu amor, que excede o nosso entendimento, excede, entenda isso, nós não conseguimos entender muitas vezes os caminhos e os propósitos de Deus. Ele ama a cada um de nós muito mais que nós amamos os nossos filhos, muito mais. Mas isso não impede de muitas vezes Ele chamar para si algum dos seus filhos. O que eu quero dizer, querido, é que a gente canta, né? Pois tu estás no controle, Ele está no controle. E o que nós não podemos perder de vista, querido, é desse cuidado, desse amor de Deus, em que independente das circunstâncias, Ele está nos conduzindo aquilo, querido, que é os seus maiores propósitos para a nossa vida. Ele está forjando o nosso caráter, o seu caráter em nós. Ele está trabalhando, né, no silêncio, sem muitas vezes nós perceber, né? Falava daquela música do Caminho no Deserto, que na versão em inglês diz: mesmo quando eu não te vejo, mesmo quando eu não te sinto, tu estás trabalhando. Ele está trabalhando, ainda que eu não sinta nada, ainda que seja uma segunda-feira como amanhã, que talvez, querido, a gente acorde sem desejo nenhum de levantar. Parece que vai ser mais um dia, mais uma segunda, mais uma semana. Mas quando eu lembro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não há mofo nas misericórdias do Senhor, não há cheiro de coisa velha, querido, na bondade, na fidelidade, nas misericórdias dEle. Ele está trabalhando, porque Ele me ama, e ainda que eu não ouça Ele, ainda que eu não veja, Ele está me levando a lugares mais excelentes. Ele está trabalhando na minha vida, na minha família, no meu caráter, no meu psique, nos meus sonhos, nas minhas motivações, e talvez questionando as minhas motivações, até talvez para fazer coisas para Ele
e daqui a pouco eu percebo que não é tanto para ele, talvez seja para mim. Deus pode, querido, mostrar coisas que a gente talvez assim core de vergonha, mas Ele está fazendo. Ele é um artista, querido, um escultor de primeiríssima categoria. Lembro daquela situação de Michelangelo, né, que um menino pergunta para ele o que ele estava fazendo, ele dele marretada, esculpindo um bloco de mármore, e ele responde: então, eu vi um anjo ali, e eu estou esculpindo para libertá-lo. Deus quer nos libertar de coisas que estão fechando a obra-prima que Ele deixou dentro de nós pelo seu Espírito. O seu caráter que está em nós, as suas águas que estão dentro de nós, tudo está aqui dentro, querido. O Deus Todo-Poderoso, querido, resolveu morar dentro de mim e de você. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou as quatrilhões de estrelas que excedem cada areia do mar, Ele está dentro de mim, está dentro de você. Então é um silêncio que eu sei que é um silêncio temporário, mas se Ele está aqui, Ele não está fora, aleluia, Ele não deixou. Por isso que Davi disse: Senhor, não me repulses da tua presença, não retires o teu Santo Espírito. Porque Davi sabia da importância da presença dele, de quem Ele era na vida dele. E querido, se Ele está dentro de mim e de você, Ele está, amém, aleluia. Não importa o tempo do silêncio, Ele está trabalhando para tirar de uma situação para outra muito mais elevada, para tratar a nossa fé, a nossa falta de fé, para tratar o nosso caráter, para tratar muitas vezes imaturidade, para tratar talvez criancices, porque Ele quer fazer nós elevar até um ponto de podermos correr dentro dos seus sapatos, do seu casaco, da sua roupagem espiritual, para cumprirmos o seu propósito nessa terra de maneira excelente, de maneira que glorifique o seu nome. Que possamos pensar duas vezes, querido, antes de dizer: Senhor, salva-me desta hora, salva-me desta hora, porque Ele quer glorificar o seu nome. Ele quer glorificar o seu nome. Diga: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio que eu vim para esta hora aqui. Não estou entendendo por que eu estou nessa situação. Se é algum pecado, me mostra. Mas Senhor, se eu estou sendo justo nessa situação e estou aqui, eu sei de uma coisa: independente de qualquer coisa, Tu me ama, Tu não me abandonou. Eu não estou sozinho aqui. Algo Tu estás fazendo na minha vida, algo Tu está trabalhando que eu não estou entendendo, mas eu quero ser fiel a Ti, eu quero obedecer a Ti. Eu não quero continuar no mesmo lugar, na mesma posição. Eu não quero continuar criança, porque eu quero crescer e viver os Teus sonhos. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Rabassurianda la brabassurianda la brabacata. Move, Senhor. Fala os nossos corações, Pai. Fala a Tua igreja, fala o Teu povo, pois queremos Te ouvir. Queremos Te ouvir, Senhor. Queremos, Pai, que a nossa fé cresça, porque se nós cremos, nós veremos a Tua glória. A glória que muitas vezes vem do silêncio, a glória que vem na terra da aflição. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Dá-nos sabedoria para reconhecer o Teu tempo e o Teu modo, a maneira de Tu agir, o tempo de Tu agir, como diz em Eclesiastes. E esse texto mostra que o sábio, Pai, ele permanece na Tua presença, ele não sai apressadamente da presença do Rei. Queremos Te ouvir, Senhor. Não queremos tomar decisões apressadas, porque queremos resolver logo um problema. Nós queremos ouvir de Ti, Senhor, pois Tu sabes o tempo e o modo. E queremos que essa sabedoria venha sobre os nossos espíritos, nossos corações, e seja projetada na nossa mente, Pai, e captemos a Tua mensagem. Dá-nos ouvidos para Te ouvir, olhos para ver o que Tu estás fazendo, Senhor. Glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome.
Ouça, querido, algo muito interessante. Quando você lê em Gênesis, no capítulo 31, a respeito de Jacó, ele já tinha prosperado na terra da aflição dele, como empregado de Labão. Mas chega um momento que o Senhor fala para ele algo muito interessante. O versículo meio diz: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. O Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó ficou anos e anos, querido, sofrendo com Labão, que mudou 10 vezes o salário dele, que fez ele trabalhar mais 7 anos para ter a outra filha como esposa. Mas quando é que ele saiu da terra de Labão? Quando o Senhor disse para ele sair. Nós precisamos mais do que nunca, querido, ouvir a voz do Senhor, para saber quando é o momento de sair de uma situação que muitas vezes não entendemos, uma situação aflitiva, mas obedecendo a Ele, porque Ele mandou. Não é porque a situação está difícil que eu já vou correr, porque ali Deus quer me fazer prosperar. Deus quer te honrar, querido, no teu trabalho. Deus quer te honrar no meio da tua família. Deus quer te honrar onde você estiver, querido. Mas precisamos entender que o princípio da honra passa pelo princípio da obediência ao Senhor. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está, querido, confrontando, querido, muitas vezes os nossos raciocínios, nossos argumentos, para mostrar como é o padrão divino de agir. Como filhos precisamos ouvir Ele. Dá-nos ouvidos para te ouvir, Senhor. Dá-nos ouvidos para te ouvir. Sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás trabalhando, pois tu estás trabalhando, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás trabalhando, pois tu estás trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, porque Ele nos ama demais, querido. Ele nos ama demais e quer nos levar aos seus propósitos, e quer nos tornar uma joia de raro valor. Prepare-se para surpresas em Deus por esses dias, querido. À medida que obedecemos aos seus princípios, à medida que obedecemos aquilo que Ele está falando, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecemos, querido, os nossos corações, que ouçamos a voz dEle, que eu ouça a sua voz, que nós ouçamos a voz dEle, para tomar as decisões corretas, para agir por Ele no meio do seu Espírito, não por nossas emoções, não para aquilo que o momento está dizendo, não por aquilo que a ansiedade está tentando nos levar, mas porque sabemos que aquela ou a outra é a vontade do Senhor. Aleluia! E daí não erraremos, nós trilharemos, querido, um caminho sobremodo excelente. Aleluia! Aleluia! Se você concorda, você pode glorificar ao Senhor, adorando e salvando Ele com palmas. Aleluia! Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Glória a Deus. Podem sentar, queridos, rapidinho, nós estamos encerrando. Glória a Deus. Aleluia.